Muito boa noite a todos. Essa é a nossa primeira edição do Café Digital, que é um projeto novo da Escola da Defensoria Pública. E nesse primeiro encontro, falando sobre direito penal, um convidado muito especial, que é o professor Rogério Sanches. O professor Rogério Sanches hoje está entre os nomes mais renomados, entre as pessoas mais renomadas do país. Quando se trata de direito penal, eu sou suspeito para falar do professor porque fui aluno dele e, na época, professor Rogério, aluno do LFG, eu me lembro muito bem de uma história que eu até já contei num evento que fizemos juntos aqui no Distrito Federal, numa sexta-feira de carnaval. Era uma aula sua de direito penal no ano de 2004, no telepresencial. Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu me lembro que era uma turma pequena no LFG, o curso estava começando ainda no Brasil, em torno de 7 alunos nessa turma, e eu era o único que estava assistindo aula numa sexta-feira de carnaval. E eu me lembro quando você disse que quem estivesse assistindo aula naquele dia que ia colher os frutos daquela aula. E pouco tempo depois, colhi os frutos devidos conforme a sua profecia. Então, te agradeço muito por isso e digo que hoje, no cenário jurídico do Brasil, quem não foi aluno do professor Rogério Sanches, pelo menos em uma das formas de transmissão do conhecimento, seja por um livro, dentre as dezenas que você já escreveu, ou nas suas lives, sempre tratando dos temas mais importantes do direito penal, ou ainda nos seus cursos, sempre haverá aquele que teve o privilégio de ser seu aluno. Então, é um imenso prazer iniciar esse projeto Café Digital com a sua presença, ainda que virtual. Quem sabe um dia teremos a oportunidade de uma segunda edição com um evento presencial. Mas hoje é dia de falarmos de um tema que você domina de forma muito como um expoente do direito penal que é falar sobre o crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal. Foram muitas alterações ocorridas nos últimos tempos e a gente tem aqui muita coisa para conversar a respeito. E, primeiramente, acerca dessa sucessão de leis penais ocorrida nos últimos tempos, com a Lei 13.654 de 2018, que tratou aí da questão da arma branca, na verdade, retirando a arma branca como majorante no Código Penal. Temos também o pacote anticrime, que alterou muita coisa. E, de início, professor, eu quero uma opinião sua sobre o aspecto criminológico da questão e sociológico. Essa sucessão de leis penais, ela é benéfica ou maléfica quando falamos em redução de criminalidade? No fundo, o que todos nós queremos é uma sociedade mais pacífica, com menos violência. Mas se seria por meio das leis o caminho mais viável, o caminho mais fácil de alcançarmos esse ideal? Ou se essa hemorragia legislativa que ocorre no Brasil, ela não tem esse efeito pacificador? Queria iniciar a nossa conversa com essa reflexão. Bom, antes de mais nada, obrigado, Vinícius, pelo convite. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, também parabenizá-lo pelo profissional que você é. Já tivemos oportunidades de dividirmos o mesmo ambiente de palestras e eu já te disse isso off, agora eu digo online, que eu saí da palestra enriquecido pelas suas considerações. Isso é muito legal quando aquele que é chamado para dar palestra coloca-se em determinado instante como aluno, com a imunidade de aluno e aprende. Eu aprendi bastante. Já falei isso para você numa palestra que nós demos juntos
aí em Brasília, sobre a lei de abuso de autoridade. Então, insisto aqui em cumprimentá-lo e cumprimentar também a Defensoria Pública do DF. Vinícius, essa pergunta que você faz é uma pergunta muito capciosa, uma pergunta difícil, uma pergunta complexa. Se você perguntar, Rogério, você acredita que o incremento de penas, você acredita que a criação de tipos coligados, porque agora temos tipos de letras A, B, C, D, daqui a pouco estamos até com o tipo de letra Z. Você acredita que isso vai inibir, coibir, diminuir a criminalidade? Não, não acredito. E, Vinícius, eu já tive a curiosidade de perguntar isso para os réus. Eu já tive a curiosidade, talvez até curiosidade com ousadia, de perguntar para um réu de roubo se o aumento da pena advindo da lei tal não o impediu de cometer o crime. E ele, com toda a sinceridade, me disse: eu nem sei qual é a pena do roubo. Eu sei que é um crime grave. Eu sei que é um crime que traz uma consequência grave. Mas eu sei também que no Brasil, por mais grave que seja a consequência, nós temos ali vários institutos, vários incidentes que me fazem cumprir boa parte dessa pena em liberdade. Talvez é algo que nós vamos abordar no futuro, ou logo em breve. Mas veja, então, o que eu acho, Vinícius, é que, primeira coisa, e falo como promotor de justiça, eu adoraria saber que eu estou pedindo para o juiz uma pena que vai fazer com que o réu a cumpra num estabelecimento que efetivamente ressocialize. Me causa um desconforto saber que eu estou trabalhando com uma espada na cabeça chamado Estado de Coisas Inconstitucional. Então, quando você fala para mim, Rogério, leis, bom, antes de leis, nós deveríamos trabalhar políticas públicas no âmbito da execução penal. Garantir que a LEP de 84 seja cumprida. Garantir que a LEP seja cumprida com os seus rigores e com os seus direitos. Então, quando eu tenho um ambiente pronto para receber um preso e ressocializá-lo, aí eu começo a acreditar que o destino daquele réu é um destino que a sociedade vai sair beneficiada, que ele vai ser ressocializado, que ele vai sair outro homem. É isso que eu acredito em termos de diminuição de criminalidade. A lei, por si só, incremento de penas, o direito penal ele é punitivo. E temos que reconhecer isso. Perfeito, professor. E sua análise no plano pré-processual? Será que a nossa desigualdade social, ou ainda, talvez, a precariedade da nossa segurança pública, se são também fatores influenciadores para que nós tenhamos números estrondosos quando se fala em crime patrimonial? Nós conversávamos um pouco antes de começar aqui o nosso bate-papo, e mesmo quando comparamos o Brasil a outros países com uma realidade socioeconômica até parecida com a nossa, vemos que os nossos números são desproporcionais quando se trata de crime patrimonial. Evidentemente, esse ponto que você mencionou sobre uma execução penal pedagógica que prepare o indivíduo para voltar para a sociedade de uma maneira diferente, com a outra visão de mundo, isso é fundamental, notadamente no Estado democrático de direito. E quanto a esses fatores pré-processuais, o que você acha que pode ser melhorado, aonde podemos chegar? O crime patrimonial, ele é um crime quase sempre praticado por quem está numa camada social mais necessitada. Você não vai ver um crime de roubo, em regra, praticado por integrantes ou por quem integra a classe A ou a classe B.
salvo, obviamente, raríssimas exceções de pessoas que se organizam, até numa verdadeira empresa do crime, para se enriquecer. Normalmente, nós estamos falando de criminosos que estão dentro de um extrato social menos favorecido, podendo chegar até estratos que estão embebedados pelo desespero. Tá? E também temos aqueles que, independentemente do extrato social, temos aqueles que são drogatícios e vão para a criminalidade patrimonial de forma a conseguir instrumentos financeiros para saciar o próprio vício. Mas vamos aqui imaginar a grande massa. Eu estou falando daquele criminoso, o blue collar crimes, né? Crimes do colarinho branco, praticados por uma camada menos favorecida. Então, claro, você tem um país em desenvolvimento, você tem um período de crise econômica, você tem um período de aumento da classe miserável, aumento da classe pobre, você vai ter aumento de crimes contra o patrimônio, invariavelmente. Você soma isso uma fiscalização pífia, pobre, de entrada e comércio de armas dentro do país. Então, você tem uma população sedenta, propícia a crimes contra o patrimônio, e você dá a ela instrumentos bélicos. Olha o que essa soma está criando. O apetite para crimes contra o patrimônio com facilidade na aquisição de instrumento bélico. A mais B é igual a 157, crime de roubo. E aí você acrescenta temperos a mais. Você acrescenta uma execução penal que não tem um regime semiaberto, uma execução penal que não tem um regime aberto. Na verdade, o que nós temos na esmagadora maioria do nosso país é um regime fechado que não cumpre o seu papel, carência de regime semiaberto e praticamente ausência de regime aberto. Então, o sistema progressivo, que é um sistema criado para cooperar com a ressocialização, ele já não existe. Depois você tem uma progressão de regimes, tudo bem que o pacote anticrime recrudesceu nesse tanto. Mas você tem uma progressão de regimes onde você exige o cumprimento de uma pequena parcela da pena. Você tem benefícios durante a execução, como saída temporária, que são dadas com critérios meramente objetivos. Ninguém faz uma análise subjetiva. Nós estamos aplicando fórmulas matemáticas na execução penal. Então, em resumo, Vinícius, você tem uma população que enxerga o crime patrimonial como algo que pode ajudar sua sobrevivência, você tem uma banalização de armas e você tem uma execução penal pífia. E aí eu peço para você enxergar essa fórmula paralelamente a outra, custo-benefício. Perfeitamente. E sem falar a quantidade de pessoas roubadas, já que o assunto é roubo, roubadas, e que não levam adiante a notícia. A cifra oculta no roubo, ela não é gritante como é no furto, mas ela é expressiva. Pensa quantos inquéritos policiais, quantos roubos nós temos no Distrito Federal. Destes roubos, quantos são comunicados à polícia? Destes roubos comunicados, quantos são apurados na sua autoria? Quantos são objetos de denúncia? Quantos são objetos de condenação? Quantos vão para regime semiaberto ou fechado? Pronto. Você vai tendo um funil aí que acaba deitando holofotes nisso que eu falei. Custo-benefício. Perfeitamente. É interessante a sua posição, até como promotor de justiça, porque ela vai na contramão daquilo que o nosso legislador
adotou como política a princípio? Porque logo no início da nossa conversa, você deixou claro que não considera essa hemorragia legislativa como um remédio, como uma solução para o nosso problema, ao passo que nos 3, 4 últimos anos nós tivemos uma sucessão aí de leis, em regra, com circunstâncias mais gravosas para apenar de forma mais rigorosa o delito de roubo. A começar pela Lei 13.654 de 2018, que é objeto nesse momento da nossa conversa, em que houve uma majoração em relação ao roubo praticado com arma de fogo e, por um aparente equívoco do legislador, foi retirada a arma branca da lei, o que durante um hiato, um período, houve a consideração do roubo com emprego de arma branca como roubo simples, o que acabou gerando aí uma certa reação até dos próprios juízes. Eu queria que houvesse um comentário seu a respeito, porque o próprio STJ considerou que, diante daquela retirada da arma branca da lei, por um possível equívoco do legislador, que o juiz poderia ponderar o uso da arma branca, compensar esse erro, utilizando na primeira fase da dosimetria da pena, como uma circunstância judicial negativa, o fato de o autor do crime estar armado. Em contrapartida, o próprio STJ considerou que houve uma novatio legis in melius ao se retirar da lei essa arma branca como majorante. E saber a sua opinião se é razoável que o juiz faça essa compensação na primeira fase da dosimetria ou seria uma forma de burlar essa novatio legis trazida pela lei, novatio legis in melius trazida pela lei 13.654? É uma pergunta muito interessante. Então, vejamos, Vinícius, você falou hemorragia legislativa. Eu acho que é hemorragia em vários sentidos, porque nós temos uma quantidade imensa de leis, mas também leis muito mal feitas. Eu sei que não é o tema do nosso bate-papo hoje, mas vamos pegar as mais recentes. A violência psicológica, um crime importante. Nós precisamos da violência psicológica contra a mulher, tendo ali o direito penal podendo aplicar suas consequências jurídicas. Mas a criação do tipo, sem observar os predicados de um tipo penal, valendo-se do artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que, na verdade, não teve nenhuma preocupação penal, ali é conceitual. Veja esse novo crime de violência institucional, que esqueceram do advogado, puseram na lei de abuso de autoridade. Nós estamos sujeitos a esse crime da lei de abuso de autoridade. O advogado não. Então, quando você fala em hemorragia legislativa, eu entendo essa hemorragia não somente numa legislação talvez desnecessária, mas também, ainda que necessária, muito mal feita. Muito mal feita. O nosso legislador precisa aprender a legislar. O que ele fez com a Lei 13.654? Ele falou: eu vou recrudescer as consequências do roubo. E aí ele resolve revogar o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157, que punia como roubo majorado o roubo com emprego de violência mediante uso de arma, abrangendo arma de fogo e arma branca, revoga esse inciso, cria um parágrafo para a arma de fogo, e realmente recrudesceu, mas ele esqueceu da arma branca. Esqueceu da arma branca. Fazendo uma análise do trâmite legislativo, percebe-se que houve um equívoco, sim. O legislador imaginou que estava levando para o parágrafo 2º também a arma branca, ou não imaginou que estava revogando a arma branca. Houve um erro, isso você percebe até dos debates. Sendo que, na maioria dos casos, o roubo não é cometido com arma de fogo, o roubo é cometido com arma branca, a maioria dos casos. Se ele quis recrudescer, o que ele fez com a arma branca? Ele melhorou a situação do roubador. Por isso que você fala em novatio legis in melius.
Em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo foi o primeiro Ministério Público a se colocar contra a mudança, falando em constitucionalidade formal e material. Aqui A também. tese não vingou, mas não vingou por pouco. Mas eu estou contando isso por quê? Porque logo que o Ministério Público de São Paulo fez esse levante, das 27 unidades da federação, 23 seguiram a tese do MP de São Paulo. E sem querer te interromper, professor, mas já te interrompendo, o problema é que essa inconstitucionalidade formal, ela deveria, então, incidir sobre toda a lei, na época. Porque, então, como se considerar a majorante de 2/3 na arma de fogo, em relação à lei como um todo, e declarar a inconstitucionalidade só em relação à retirada da arma branca? Esse foi outro problema encontrado. Pois é, mas eu não tenho problema algum em deixar a arma de fogo onde estava. Eu não tenho problema em deixar a arma de fogo onde estava. O que eu não posso é perder. O que eu não poderia, na época, era perder a arma branca. Se falasse o seguinte, você prefere que a arma de fogo volte para o parágrafo 2º com aumento de até metade e ficar com a arma branca, ou perder a arma branca como majorante e colocar a arma de fogo com aumento de 2/3? Eu prefiro deixar como está. Deixa as duas com aumento de 1/3 até metade, até porque esse aumento é importante, ser variável, porque temos armas e armas. Agora o aumento é fixo para arma de fogo de uso permitido, é de 2/3, pronto, acabou. Bom, o que acontece, Vinícius? Quando o legislador assim agiu, nós tentamos fazer vingar essa tese. A tese não vingou, mas nós recebemos uma carta do senador, presidente do Senado, Eunício de Oliveira, à época, dizendo que reconhecia o equívoco, se não legislativo, pelo menos de política criminal, e que ele se comprometia a devolver a arma branca às majorantes do roubo. Bom, isso aconteceu com o pacote anticrime. Mas tivemos ali um hiato, expressão que você usou bem. Da 13.654 a 13.964, ao pacote anticrime, a arma branca não majorava mais a pena do crime de roubo. E o tiro saiu pela culatra, pelo menos aqui em São Paulo, viu, Vinícius? Porque sabe o que os juízes fizeram? A arma branca não aumenta mais a pena? Não. Eu posso usar na fixação da pena base? Pode. A pena base pode ser aumentada de acordo com o meu critério, desde que eu fundamente? Sim. Ele começou a aumentar mais do que seria aumentado se fosse usada como majorante. O tiro saiu pela culatra. Os próprios defensores públicos aqui em São Paulo falaram, pô, estou tendo que recorrer porque o juiz aplicou uma pena base elevadíssima por conta da arma de fogo. E os tribunais não diminuíam. Ficou pior, Vinícius. Porque a última coisa que nós queremos é... Eu quero um juiz trabalhando a individualização da pena. Eu participei outro dia de um evento no CNJ, e eu acho que o CNJ não pode parametrizar o magistrado. Não pode trazer ali, ficar agasalhando o magistrado com agasalho de força para que ele não tenha liberdade na fixação da pena. Mas, por outro lado, eu não quero um juiz absolutamente solto numa primeira e numa segunda fase do cálculo da pena. Por mais que ele fundamente, às vezes ele fundamenta com patamares que você fica assustado. E eu estou falando isso como promotor, eu imagino você como defensor público. Bom, e aí os juízes fizeram mais. Eles não só tiveram essa liberdade na fixação da pena base e souberam usar, e usaram, inclusive, para compensar a revogação da majorante, como também o STJ, ao dizer que a novatio legis melius tem que retroagir, eles falaram, tá bom, eu vou retroagir. Acabou a causa de aumento, mas eu vou usar como pena base, e o aumento da pena base é tal que até poderia ficar maior do que a pena aplicada, mas eu não posso por conta da proibição da reformácio, impégios, etc. Então, olha o que ele falou, Vinícius. Se não houvesse reformácio império, se bobear, usando como circunstância judicial, a pena ia ficar ainda maior. E aí fez bem o legislador em devolver a arma branca, e eu não falo isso somente como promotor de justiça, mas como cidadão, porque a maioria dos roubos é cometida com arma branca.
Então, eu gostei da devolução. Não gostei, Vinícius, do aumento da arma de fogo de uso permitido de 2/3. Eu não gosto desse aumento fixo. O juiz deveria ter uma baliza, porque temos arma de fogo de uso permitido e temos situações outras também envolvendo arma de fogo de uso permitido que poderiam ser consideradas pelo magistrado. Então, esse aumento fixo, eu imagino aí um arranhão ao princípio da individualização da pena. Perfeito. Agora, você tocou num ponto importante, porque, de fato, o Congresso devolveu a arma branca. Depois de verificar o equívoco, houve essa devolução. Mas, como você disse... O equívoco, né, Vinícius? Rapidamente, o equívoco, ainda que ele não admita o equívoco de processo legislativo, pelo menos ele reconheceu o equívoco de política criminal. Perfeito. Você falou algo muito interessante, que foi o seguinte: na redação original do Código Penal constava apenas a expressão arma. Não havia referência à arma branca. E aí a interpretação podia ser a mais ampla possível. No momento em que o legislador devolve na forma de arma branca, e não mais arma, porque a arma de fogo já estava devidamente regulada, então devolve-se a arma agora como arma branca, e agora a gente tem as duas expressões na lei, arma de fogo e arma branca. E aí surge uma polêmica, porque nós já tivemos um decreto 3665 de 2000, conceituando a arma branca, professor Rogério, como um artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga. Ou seja, o decreto que foi revogado em 2018, ele de forma muito clara definiu a arma branca como instrumento cortante ou perfurante, ponto final. E aí, o que se passou a alegar em algumas teses defensivas, principalmente? Opa, se eu tenho um decreto que define o que é arma branca, não cabe, então, a doutrina ampliar essa interpretação diante daquilo que já está definido numa lei, ainda que uma lei que seja em sentido amplo, aí, um decreto. O problema é que esse decreto foi revogado posteriormente por decretos sucessivos que trataram somente de arma de fogo. E esse conceito de arma branca ficou perdido no tempo. Se seria possível aí uma utilização ultrativa desse decreto, ou se realmente tem que ser a doutrina para definir de forma ampla o que é uma arma branca. Qual a sua opinião sobre essa questão? Aliás, você construiu toda essa cronologia de uma maneira muito didática, né? Mas olha que interessante, você falou que o decreto é de 2000 e foi revogado 18 anos depois. E você não encontra na jurisprudência, quando o assalto é praticado com arma branca, ou melhor, arma que não seja de fogo, você não encontra uma referência a esse decreto. Inclusive hoje. São raríssimos os acordos que fazem referência. Os acordos dizem o quê? Arma branca é todo e qualquer instrumento fabricado ou não com finalidade bélica que sirva para o ataque. Temos uma recente jurisprudência, uma recente decisão do STJ reconhecendo arma branca pedaço de madeira. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem tese institucional que leva ao STJ e tem tido sucesso, que um pedaço de madeira pode ser encarado como arma branca. Então, esse decreto ele era solenemente ignorado por todos, com exceção da Defensoria Pública, que fez e faz até hoje um trabalho hercúleo para falar, tem aqui uma norma que conceitua arma branca. Mas o que acontece? Você tem instrumentos que não se encaixam nesse conceito do decreto e são tão lesivos quanto. Entendeu? Então, tivemos uma notícia até recentemente aqui em São Paulo de uma pessoa que matou outra
com uma garrafa de vinho. Nós tivemos no Rio de Janeiro um juiz que considerou arma branca um pitbull. O sujeito foi fazer um roubo com um pitbull na coleira. Em Minas também. Em Minas também. Nós temos um acórdão do TJ de Minas reconhecendo o animal feroz como arma para configurar o crime de roubo. Perfeito. Vamos agora falar da arma de fogo. A gente falou bastante aqui da arma branca e não menos polêmicas nós vamos encontrar quando se trata de arma de fogo. Acho que é aí que a gente vai aprofundar mais aí em pontos muito, muito relevantes sobre o pacote anticrime. E o primeiro ponto é que agora nós temos, com a Lei 13.964, uma distinção sobre a majoração em relação à arma de uso permitido e a arma de uso proibido ou restrito. A arma de uso permitido, que já é uma herança da Lei 13.654, ela traz uma majoração de 2/3 e o legislador agora, com o pacote anticrime, resolveu majorar no dobro quando a arma for de uso proibido ou restrito. É claro que a apreensão da arma de fogo acaba sendo algo seguro para que o juiz, na dosimetria da pena, possa aí fazer essa distinção. O grande problema, e você conhece melhor do que eu a realidade dos processos, daquilo que acontece na rua, é que são poucos, pelo menos aqui no Distrito Federal, os roubos em que a arma de fogo é efetivamente apreendida para uma perícia. E quando apreendida, encontrar um processo em que tem uma perícia razoável dessa arma é mais raro ainda. De maneira que o normal, no dia a dia, é que se tenha a vítima afirmando que o autor do roubo estava armado, essa arma não será apreendida, notadamente naquelas situações ali ocorridas na rua, né? Dificilmente a gente vai ter uma situação de apreensão de arma de fogo e o juiz se depara com a situação em que ele tem agora uma distinção feita pela lei acerca do tipo de arma utilizada no crime sem que ele saiba exatamente qual foi essa arma. Qual seria a solução, professor Rogério? Será que o princípio aí do indúbio pro réu seria o mais adequado? Como resolver esse problema? Pois é. Se você me permite até falar o que eu imaginei que fosse acontecer quando o STJ cancelou a súmula 174. A súmula 174, para quem não se lembra, ela perdurou até outubro de 2001 e ela permitiu o aumento da pena no roubo, mesmo que houvesse o emprego de simulacro de arma. E isso nos permitia não dar muita importância para a apreensão e perícia da arma. Não importa. A partir do momento que ele empregou a arma, verdadeira ou não, simulacro ou não, a vítima confirmando essa arma, incidiu o aumento. Eu não precisava da apreensão da arma, muito menos da perícia. Quando o STJ cancela essa súmula, eu falei, opa, o STJ ele não está mais preocupado com a capacidade de intimidação do instrumento, mas com a potencialidade lesiva. E se ele está preocupado com a potencialidade lesiva, eu estou achando que o STJ ele vai flertar com a tese de que a arma tem que ser não só apreendida, mas periciada, para saber se ela era potencialmente lesiva. Chegou a ter uma outra decisão nesse sentido, o STF bateu na jurisprudência consolidada da Corte que a apreensão é dispensável para a incidência da majorante. Bom, a partir do momento que a jurisprudência se manteve, em que pese o cancelamento da súmula 174, então o cancelamento da súmula 174 só serviu para simulacro de arma de fogo não gerar o aumento, mas em nenhum momento respingou na obrigatoriedade da apreensão e perícia do instrumento, vem a sua pergunta. Antigamente, não importava o tipo de arma. Havendo prova da arma, incidiu o aumento. Agora, não. Agora,
A depender do tipo da arma de fogo, eu posso ter um aumento de 2/3 ou aplicar a pena em dobro. Lembrando que eu estou diante de duas majorantes. Nesse cenário, eu acho que se o Ministério Público diz que ele empregou arma de fogo, o Ministério Público, se disser que a arma de fogo é de uso restrito ou proibido, tem que demonstrar. Não precisa demonstrar com a apreensão. De repente, com uma filmagem, de repente, com um depoimento detalhista da vítima, onde a vítima diz: olha, era uma caneta que disparava projéteis. Pronto, arma de fogo de uso proibido. Uma arma de fogo disfarçada de caneta, pronto, arma de fogo de uso proibido. Eu vi ele disparando, eu vi o assaltante disparando a caneta. Perfeito. Eu vou buscar fazer prova testemunhal de que tratava-se de uma arma de fogo de uso proibido. Mas quando isso não é possível, o indúbio pro réu tem que imperar. Se eu sei que houve emprego de arma de fogo, eu não sei se é de uso proibido, restrito ou permitido, eu tenho que trabalhar com a arma de fogo de uso permitido. Agora, eu termino dizendo o seguinte, Vinícius. Se o réu disser não era nenhuma nem outra, era de brinquedo, opa, aí a prova é sua. Se você está dizendo que a arma de fogo, que eu digo que você empregou, era de brinquedo, então, por favor, apresente essa arma. Agora eu estou invertendo o ônus. O ônus é seu. Só falta agora combinar com os juízes aqui do Distrito Federal, professor Rogério, essa questão aí, porque aqui a jurisprudência tem sido muito forte no sentido de que a palavra do réu, nesse caso, ela não tem esse efeito de se interpretar a situação como uma arma de brinquedo. Nesse ponto, nós não temos tido sucesso nesse tipo de argumentação. Agora, um ponto. Não, mas veja bem, o que eu digo é, se ele falar que a arma de fogo é de sim. brinquedo, o ônus que é dele mesmo. O ônus é da defesa, o ônus é do réu. Entendi, compreendi. O ônus é do réu. Eu acho que eu estou falando a mesma linguagem do juiz aí. Sim, exato. Por quê? Porque ele levantou essa tese modificativa. Então, eu acho que, dentro da teoria geral de provas, o ônus é dele mesmo. Compreendi. Para o Ministério Público, seria um trabalho hercúleo, se não insano, ter que fazer prova negativa de que a arma não era de brinquedo, sendo que ele não apresentou a arma. E aí, um ponto importante também é porque pode acontecer de o roubo ter sido praticado com uma arma que, embora de uso permitido, tenha a numeração raspada. E tem aquele problema lá do Estatuto do Desarmamento que coloca essa modalidade de arma lá no artigo 16, em vez do artigo 14. E aí, uma vez constatada essa circunstância, como deve fazer o juiz? Majorar em 2/3, majorar no dobro, equiparando a arma de uso proibido ou restrito? Qual a sua opinião sobre isso? Nós temos uma divergência, mas a jurisprudência já caminha para um lado. Uma primeira corrente diz que aquela equiparação do Estatuto do Desarmamento deve ser observada no artigo 157. Então, a arma de fogo de uso permitido, mas com numeração raspada, sendo equiparada à arma de fogo de uso restrito, merece os rigores do parágrafo 2º, letra B, a pena aplicada em dobro. Mas a jurisprudência não gostou dessa tese. A jurisprudência está caminhando, e aí um ponto importante para a Defensoria Pública em especial de São Paulo, que é aquela que eu tenho contato dia a dia e vem abatendo nessa tecla. Ela diz, não, aquela equiparação do Estatuto de Desarmamento fica nas 4 linhas do Estatuto de Desarmamento. Aqui no roubo, eu vou interpretar o conceito de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, de acordo com os decretos. E para os decretos, a arma de fogo estar com numeração raspada ou não interfere na sua natureza, se de uso permitido, restrito ou proibido. Então, o complemento não é o Estatuto de Desarmamento. O complemento é o próprio decreto. E aí a Defensoria Pública aqui em São Paulo tem tido sucesso
em não permitir a aplicação do parágrafo 2º-B, mas do parágrafo 2º-A. Perfeito. E agora a gente vai para um ponto que é muito polêmico, que é a introdução na Lei de Crimes Hediondos de novas modalidades de hediondez no roubo. Logo no início da nossa conversa, você deixou claro que não acredita nessa sucessão de leis como uma forma de se resolver o problema da criminalidade, porém, a realidade é que o pacote anticrime trouxe aí várias circunstâncias, gerando uma modalidade mais gravosa do delito de roubo. Então, agora nós temos a arma de fogo, a restrição da liberdade, a lesão grave, que antes também não era considerada como circunstância de hediondez, e a morte, que foi mantida como já era em relação ao delito de latrocínio. E eu queria que você comentasse sobre o efeito dessas alterações e também tratasse de uma polêmica que é a inserção do furto com explosivo como uma nova modalidade de hediondez, ao passo que, em relação ao roubo, se praticado com explosivo, não houve o mesmo tratamento por parte do legislador, podendo se considerar aí como um crime não hediondo o roubo praticado com explosivo, a não ser que outra causa de hediondez incida na circunstância, na situação concreta. Então, quais são os efeitos já imediatos que essas novas modalidades de hediondez trazem para o ordenamento jurídico e essa análise acerca da desproporção furto, roubo nessa relação aí quanto à circunstância do explosivo? Bom, de fato, o pacote anticrime, se ele merece esse rótulo anticrime, se deve principalmente ao que ele fez com o crime de roubo, porque ele praticamente levou todo o roubo, pelo menos as suas modalidades mais gravosas, para a lei dos crimes hediondos, sofrendo os consectários da lei 8.072/90. Então, hoje, nós temos inúmeros roubos alcançados pelas consequências rigorosas da lei 8.072/90. Inexplicavelmente, o roubo majorado pelo emprego de explosivos não está na lei dos crimes hediondos, apesar do seu crime irmão, furto, nessa forma, ser alcançado pela lei 8.072/90. Então, pera um pouquinho, o menos é crime hediondo e o mais não? Então, isso vai gerar aí uma fissura, isso vai gerar debate, isso vai gerar um empoderamento da tese da falta de proporcionalidade e razoabilidade. Como é que pode o menos sofrer os consectários da lei 8.072/90 e o mais não, quando cometidos com o mesmo meio, emprego de explosivo? O legislador, claro, que mirou no que é mais comum, que é o furto com emprego de explosivo, e não o roubo. Ele mirou no que é mais comum. Mas ele não poderia ter ignorado que ele estaria fazendo um tratamento desigual e de uma forma que acaba gerando uma desproporcionalidade, falta de razoabilidade. Mas não é só isso, viu, Vinícius? Não é só isso. Eu percebi um caminho diferente da Defensoria Pública. Curioso, porque a Defensoria Pública ela tem que, do mesmo jeito, o Ministério Público, mas tem que remar conforme a maré. Nós sabemos que o roubo será majorado pela restrição da liberdade de locomoção da vítima quando a vítima é restringida da sua liberdade por tempo absolutamente necessário para o sucesso do crime patrimonial. Se ela fica restringida da sua liberdade por tempo desnecessário, não é roubo majorado, mas sim roubo em concurso com o delito de sequestro. Então, o que a Defensoria Pública às vezes fazia nos processos? Falava,
o Ministério Público denunciava por roubo em concurso com sequestro, porque ele teria privado a vítima por tempo absolutamente desnecessário, e a Defensoria Pública buscava dizer, ainda que subsidiariamente, que a privação foi pelo tempo necessário para desaparecer o crime do 148 e incidir essa majorante que redundaria numa pena menor. Agora, Vinícius, a Defensoria está fazendo o caminho inverso. Por quê? Porque se ela pede para deixar de ser roubo em concurso com sequestro e passe a ser roubo majorado pela privação da liberdade, ela está pedindo para incidir a Lei 8.072/90 para o assistido. E que o concurso de crimes não tem. Então, o que a Defensoria Pública está fazendo? De repente, não, foi por tempo desnecessário para tirar o caráter hediondo. Você está entendendo como a nossa lei é mal feita? Nossa lei é mal feita. Porque ele está. Você reparou, a Defensoria Pública fala, poxa, subsidiariamente eu vou ter que brigar para desaparecer essa causa de aumento. Então, que incida o crime de sequestro, pelo menos deixa de ser hediondo, e a Defensoria já está pensando lá na progressão. Lá na progressão. Deixa eu jogar uma progressão menor. Você já imaginou que doideira? Você tocou aí no ponto da proporcionalidade, eu já imaginando aqui num furto com emprego de explosivo, a nossa alegação dizendo, olha, se você não colocou como hediondo o roubo com emprego de explosivo, logo, pelo princípio da proporcionalidade, não há que se falar em hediondez quando se trata do furto. Essa seria uma tese aí com uma viabilidade razoável, ao menos para se sustentar. Não que eu diga que isso será algum dia efetivamente acolhido. Mas eu vou colocar mais lenha na fogueira aí, professor Rogério, sobre um ponto importante. O legislador trouxe as majorantes do emprego de arma de fogo de uso permitido e do emprego de arma de fogo de uso proibido e restrito, diferenciando, como nós já falamos, o patamar de majoração. No permitido, 2/3, proibido ou restrito, o dobro. Agora, é sabido que raramente o Ministério Público denuncia alguém por roubo com uma só majorante. O comum é que a majorante do emprego de arma de fogo esteja acompanhada por outras majorantes, como, por exemplo, o concurso de pessoas ou até a própria restrição da liberdade da vítima. E a minha pergunta é a seguinte: a partir do momento em que existe uma fração específica para a arma de fogo, como, por exemplo, 2/3 ou o dobro, e nessa mesma denúncia o Ministério Público insere uma majorante, por exemplo, do concurso de pessoas, cujo aumento é de 1/3 até metade, estaria o juiz autorizado a fazer um aumento em cascata? Ou seja, ele dobra a pena em razão da arma do uso proibido ou restrito e diz ainda, olha, ainda tem aqui um concurso de pessoas que eu posso aumentar em mais 1/3 até metade, coisa que era inconcebível antes do pacote anticrime e que era inconcebível antes da Lei 13.654, porque já com a Lei 13.654 esse tipo de situação já era possível, esse aumento em cascata aí 2/3 mais 1/3 até metade. Qual é a melhor forma de se interpretar essa situação? O juiz majorar naquilo que já seria o mais gravoso, que é o dobro e ponto final. E aí eu pergunto, se ele utilizar a majoração do dobro, se ele poderia pegar essa outra majorante e jogar na primeira fase, o que seria também uma alternativa na dosimetria da pena. Não fazer o aumento em cascata na terceira fase, mas pegar a majorante e jogar na primeira fase como alguma circunstância judicial desfavorável para o réu. Então, diante aí dessa mistura de leis aí, de um emaranhado de majorantes, qual seria, dentro da razoabilidade, a melhor interpretação? Bom, eu entendo o seguinte: as causas de aumento só não devem ser consideradas como causas de aumento se o roubo for qualificado. Se o roubo estiver qualificado,
não tem como majorar a pena do roubo qualificado. Aí as majorantes vão servir na pena base, ou eventualmente como agravante. Então, se o roubo está qualificado, eu não aplico o parágrafo 2º, não aplico o parágrafo 2º A, não aplico o parágrafo 2º B. Aliás, se aplicasse o parágrafo 2º B no roubo qualificado, a pena mínima seria 40 anos. Seria obviamente, uma insanidade em termos de individualização da pena. Agora, quando eu não tenho roubo qualificado, eu posso ter pluralidade de majorantes. Nessa hipótese, na minha visão, o magistrado, ele olhando o artigo 68, parágrafo único do nosso Código, o magistrado pode limitar-se a um só aumento, escolhendo a que mais aumenta. Eu falei, ele pode. Ele pode. Se ele limitar-se a um só aumento, escolhendo a que mais aumenta, a outra ele utilizará na fixação da pena base. Porque ele não aplicar não significa que não aplicar a majorante não significa que ele esqueceu que ela existiu. Ele considera a circunstância da fixação da pena base. Mas isso ele pode fazer. Como ele também pode aplicar as duas causas de aumento. Vai depender da suficiência para a prevenção e repressão, devendo o magistrado, obviamente, fundamentar sua decisão. Se ele fundamentar a necessidade de duas majorantes, que o faça e convença o tribunal. Agora, se ele entende que uma só majorante, a que mais aumenta, é suficiente para os fins da pena, que aplique, então, somente uma, a que mais aumente. A mesma coisa eu falo quando se trata de pluralidade de minorantes, todas previstas na parte especial. O juiz pode limitar-se a uma só diminuição, a que mais diminua, ou a pluralidade de diminuições, em cascata, fundamentando que aquela pena, ao final, é suficiente para a prevenção e retribuição. Perfeito. Nós fizemos aqui uma análise bem detalhada de questões de direito material e acredito que fomos em pontos aqui que eu acho que nem a jurisprudência trabalhou ainda. Algumas polêmicas que foram tratadas nessa conversa. Mas eu quero cair um pouco para a parte processual, que eu também tenho muito interesse no estudo, porque o que eu tenho visto, professor Rogério, eu estou na Defensoria Pública desde o ano de 2009. Já são aí quase 13 anos de defensoria. E eu vi ao longo desse tempo, nos processos de roubo, uma diferença muito grande em relação ao que eu peguei quando eu entrei na defensoria e agora, em relação à questão probatória. Porque a tecnologia tem avançado de forma muito rápida e alguns mecanismos, alguns elementos de prova mais evoluídos estão gerando aí um panorama probatório um pouco diferente de 12 anos atrás, nem tem tanto tempo assim. Saiba que teve um processo de roubo aqui, num bar, que o sujeito rejeitou um iPhone. O autor do roubo rejeitou um iPhone, porque possivelmente o iPhone já tinha feito ele rodar em alguma outra situação. Então, rastreador de veículo, agora tem esse celular que tira a foto do camarada quando ele está com o celular na mão, né, e manda imediatamente para o e-mail do dono. Tem agora novos mecanismos de reconhecimento facial, às vezes na rua. Então, a evolução da prova em relação a esse delito, ela foi muito rápida. Eu queria saber a sua análise sobre a prevenção do crime em relação a esse aspecto aí da evolução da prova e se esse crime ele tende futuramente a ser um crime em extinção. Eu digo pela facilidade que a tecnologia vai trazer para se desvendar o autor de um roubo, seja por um chip utilizado num computador, num celular, um rastreador. Qual é a sua análise sobre essa questão?
Eu começo pelo fim, eu concordo com você que esse tipo de crime, ele tende a ocupar menos o nosso dia a dia e ele vai sendo substituído pelos crimes com fraude eletrônica. Então, num futuro breve, Vinícius, nós vamos confirmar aquilo que nós começamos a discutir no começo desse bate-papo. O crime de roubo vai ser um crime cometido basicamente pelas classes menos favorecidas. Aquelas classes que estão numa situação de desespero e o roubo aparece como aquela alternativa mais fácil e viável para conseguir manter a própria subsistência. É o que o Zaffaroni chama de obra tosca da criminalidade, que é aquela situação ali que o sujeito na mão grande, né, com arma de fogo e tudo, ele vai e faz o que ele consegue fazer ali para conseguir algo. Sim. Então, porque aqueles assaltantes que trabalham de maneira mais apurada, aqueles assaltantes que são mais ousados, esses vão migrar naturalmente para fraudes eletrônicas. A pandemia mostrou muito bem isso. Nós tivemos um recolhimento domiciliar, com poucos assaltos a domicílio, sem público, sem povo, sem vítima andando na rua, ou numa quantidade muito menor, e aumentou drasticamente o quê? A fraude eletrônica. Furto mediante fraude eletrônica e estelionato mediante fraude eletrônica. E aí, Vinícius, nosso legislador não é bobo nem nada, Lei 14.155 de 2021. Ele cria uma nova qualificadora do furto com fraude eletrônica, aliás, furto com fraude eletrônica contra idoso tem uma pena maior que homicídio, e fez a mesma coisa no estelionato. Estelionato com fraude eletrônica contra idoso, a pena ela pode ser de 8 a 16 anos, maior que homicídio, que é de 6 a 20. Se a gente trabalhar com pena mínima, ela fica até maior do que homicídio. Bom, então é o nosso legislador usando da ocasião para alterar a lei. Agora, pergunta se algum daqueles criminosos que te manda um WhatsApp dizendo que é seu parente e quer que você pague o boleto, ele está preocupado com essa pena de 8 a 16 anos. Não, ele conta com a impunidade. Então, eu imagino isso, eu imagino essa fraude eletrônica, porque essa fraude eletrônica ela tem uma blindagem no que diz respeito à autoria muito grande. Quando você vai investigar, você tem vários obstáculos. Você está em crimes informáticos, ainda que informáticos impróprios, tem uma blindagem natural. A blindagem natural que eu digo é o nosso ainda engatinhar nessa persecução penal. Agora, os crimes de roubo vão continuar existindo? Vão, mas eles vão se deparar com a informática a favor da persecução penal. E aí, Vinícius, se você me permite contar, quando eu era promotor de justiça em Vinhedo, Vinhedo aqui em São Paulo é conhecida como a cidade dos condomínios. Uma cidade com, na época, tinha 50 mil habitantes, 55 mil habitantes, tinha 43 condomínios. 50% da cidade praticamente morando dentro de condomínios. Tá bom. E houve um mês de... Eu lembro direitinho, foi um primeiro trimestre terrível para mim, porque foi em 2012, eu lembro direitinho que começo de fevereiro morreu uma menina no parque de diversões Hopi Hari. Hopi Hari, eu lembro desse caso. E eu fui o promotor do caso, foi uma coisa muito complexa, porque eu imputei a 14 pessoas, desde os operadores da atração até o presidente, eu imputei homicídio culposo a título de omissão imprópria, e a denúncia foi um desafio, porque denunciar alguém por homicídio culposo já é um desafio. Com omissão imprópria, explicando no que consiste o dever omitido, no que consiste a condição de garante ou garantidor. Foi bem interessante. Depois eu até te mando por WhatsApp, você vai ler a denúncia com ar crítico de um defensor público, mas eu lembro que eu entreguei para o Luiz Flávio, falei, o que você acha disso? E ele elogiou muito. Falei, bom, se o Luiz Flávio elogiou é porque eu consegui aparar as arestas. Bom, eu estou te falando disso porque um mês depois
eu estava nesse caso do Hopi Hari, e emendou uma sequência de roubos a condomínios. E aí foram presos 3 assaltantes, e um dos assaltantes, eu lembro o nome dele, vou falar só o primeiro nome, Rafael, jovem, e foi uma audiência muito demorada, com várias vítimas, testemunhas, tal. E eu perguntei para ele, eu acho que eu vou responder a tua pergunta, Vinícius, isso em 2012. Eu perguntei para ele, escuta, por que vocês assaltaram condomínios? Condomínios têm segurança, condomínios tal. Ele falou, primeiro que as pessoas dentro de condomínio tendem a afrouxar medidas de prevenção. Isso em off, tá? Em off, entre os intervalos. Você já percebeu que eu gosto de conversar com os réus, até para aprender com eles. Nada disso é usado contra eles, porque é tudo em off, tudo no intervalo, não tem como usar, né? Hoje é tudo gravado. E ele falou para mim, as pessoas em condomínios acabam afrouxando muito as medidas de prevenção, não trancam porta, quase sempre a porta da cozinha está aberta. E eu moro em condomínio e ficava assim, nossa, é verdade. A partir de agora eu tranco tudo, né? Bom, e aí ele falou o seguinte para mim, Vinícius, eu estou mais seguro assaltando o condomínio do que fora. E por quê? Falou, porque a partir do momento que eu decorei a ronda, eu entro no condomínio e ninguém me filma, ninguém. Aqui fora tem câmera em tudo quanto é lugar. Tem câmera de vigilância nas lojas, tem câmera de vigilância nos restaurantes, tem câmera de vigilância nas praças. Então, o que a polícia faz hoje? Acontece o assalto, ela já vai na região do assalto e vai atrás de câmeras e consegue. E dentro dos condomínios não tem. Ele falou isso para mim em 2012. Olha só o assaltante atento à captação, a ser capturado pelas câmeras, né, na sua execução criminosa. Eu acho que isso responde à sua pergunta. E a gente está falando isso agora 10 anos depois, né, em que os mecanismos aí são múltiplos agora. E é isso, o autor do roubo agora ele tem que desviar cada vez mais de possíveis mecanismos para apuração da autoria. E nós já estamos aí em 1 hora da nossa conversa, que é exatamente o tempo que a gente previa aí para esse bate-papo, professor. E para encerrar, eu vou voltar um pouco ao que falávamos no início. Eu havia comentado que, numa breve pesquisa aqui, na verdade foi uma reportagem que eu li sobre as cidades menos violentas do Brasil. E te digo que você é um privilegiado porque o interior de São Paulo ele tem as cidades menos violentas do Brasil. E não que necessariamente sejam as cidades mais ricas do Brasil, mas são cidades, pelo que eu li na reportagem, que têm uma maior capacidade de gerar emprego, de gerar renda. E não coincidentemente, essas cidades, dessas 20, creio que em torno de 15 estão no interior de São Paulo, não coincidentemente são as que têm os menores índices de criminalidade no Brasil. Eu quero saber de você, como um profissional do direito, como um professor renomado que é, professor de todos nós, o que você pensa para o futuro da prevenção à criminalidade no Brasil? Qual é o melhor caminho a ser trilhado? Se o seu olhar é um olhar otimista para que possamos nos tornar um país mais pacífico. Porque uma coisa que eu observo muito, e hoje a gente falando do crime de roubo, é que essa questão da violência e dos crimes patrimoniais, ela é tão entranhada na nossa cultura que o nosso comportamento cotidiano muitas vezes é moldado em razão disso. A forma que o lugar onde vamos morar, o tipo de veículo que a gente vai andar, tudo isso pensando numa possibilidade de eventualmente ser vítima de um crime patrimonial. E quando digo isso, não estou falando somente de uma classe média ou alta privilegiada. Não. Isso está relacionado a todas as camadas
sociais. Aliás, são ainda mais vulneráveis as pessoas mais pobres quando se trata de criminalidade. Então, quero saber qual é a sua opinião para o futuro, se você vê com otimismo a prevenção à criminalidade no nosso país. Bom, otimista eu sou. Não sei se eu sou um otimista delirante. Otimista eu sou. E vou morrer otimista. Eu morei 5 anos na Holanda, 5 anos em Portugal, morei 10 anos fora quando adolescente. Meu irmão gêmeo hoje mora no Canadá, fui visitá-lo. E eu falo isso por quê? Porque são países que você tem uma criminalidade bem baixa. E um IDH muito alto. Canadá, Holanda. Então não tem como negar essa relação. E o IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele, dentre os vários fatores de análise, tem educação, tem saúde, tem saneamento, tem tudo isso. Então, claro que a redução da criminalidade violenta, passa por um recall de tudo isso, que é analisado quando você vai aferir o IDH daquela localidade. Então, não tem como negar isso. E você está confirmando, citando cidades menos violentas no Brasil, num estado considerado um dos mais violentos, que é o estado de São Paulo. Então, você está falando de cidades menos violentas num estado muito violento. Mas por quê? Você usou uma expressão, o IDH. Claro, Índice de Desenvolvimento Humano, educação, saúde, distribuição de renda e por aí vai. Então, não tem como negar. Isso aqui não é discurso de direita, não é um discurso de esquerda. É uma constatação. É uma constatação. Eu não acho que você vai reduzir a criminalidade reduzindo a maioridade penal. Isso eu não acho mesmo. Não é por aí. Então, essa observação... E aí você vai concordar comigo, Vinícius. Quando eu denuncio, ofereço denúncia contra um administrador público que desviou dinheiro, eu peço para o juiz considerar na fixação da pena base o fato de a cidade em que ele desviou dinheiro ter o IDH baixo. Porque olha o que ele está fazendo. Ele está desviando dinheiro de uma cidade carente de políticas públicas. E ele não entendeu que esse dinheiro sendo desviado, ele está contribuindo para o aumento da criminalidade, ainda que indiretamente, da criminalidade patrimonial. Então, olha que interessante, o IDH baixo de um município sendo utilizado pelo Ministério Público para uma elevação da pena base. Aí eu acho que é uma elevação inteligente da pena base. Aí eu acho que é saber trabalhar com o artigo 59 do Código Penal. Então, eu insisto, eu termino como eu comecei. Eu não acho que nós dependemos do direito penal para diminuir a criminalidade. O direito penal vai punir. A diminuição da criminalidade, ela envolve outros fatores. Por isso que eu relutei muito para fazer pós-graduação tal, e resolvi fazer pós-graduação. Estou fazendo meu mestrado. Em direito penal? Não. Eu não imagino escutar direito penal, não porque eu não tenho que aprender, acho que eu tenho que aprender muito, mas é porque eu bloqueio, eu quero ouvir outras coisas. Eu estou fazendo uma pós em direitos humanos e políticas públicas. Perfeito. E eu acho que eu vou estabelecer um diálogo muito interessante com o direito penal. Porque aí eu vou definitivamente enxergar o direito penal como um braço punitivo do Estado. E a partir do momento que eu reconheço que o direito penal tem essa missão, ainda que tenha outras atreladas, mas em menor grau, ainda que em menor grau nos livros, eu começo a detectar quais os outros instrumentos que efetivamente vão trabalhar na redução da criminalidade. E todos juntos, o direito penal sozinho não faz verão. Não faz verão. Mas o direito penal humanizado, o direito penal de mãos dadas com direitos humanos e políticas públicas, opa, eu já começo a acreditar. Muito bom, professor. Excelente.
eu agradeço demais, em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal e da Defensoria Pública de todo o país, por que não, pela sua presença nesse bate-papo e te digo, inaugurando o nosso projeto Café Digital, e eu espero que futuramente façamos, quem sabe, presencialmente, e dizendo que no momento em que nós começamos a selecionar os nomes de quem participaria, o seu nome foi aclamado como o primeiro a participar da nossa conversa. É verdade isso que eu estou falando, e com muita justiça e muito merecimento, aliás. Então, quero te agradecer pela presença, que possamos estar juntos em outros eventos, seja virtual ou presencialmente, e dizer que a sua trajetória ela é uma inspiração para todos nós de todas as carreiras. Todo mundo um dia, hoje no Brasil, como eu disse no início, dificilmente alguém não foi aluno do professor Rogério Sanches se já estudou direito alguma vez na vida. Então, quero te agradecer e desejar uma excelente noite, professor. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Aliás, esse seu encerramento, ele não mostra que eu estou velho, não. Ele mostra que eu comecei muito cedo. Exatamente. Obrigado, Vinícius. Um abraço para você. Em seu nome, eu Obrigado. cumprimento toda a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e, por que não, Defensoria Pública Brasileira. Tenho grandes amigos da Defensoria Pública. Aliás, eu tenho uma vontade imensa de voltar para o meu cargo. Eu estou na assessoria do Procurador-Geral, mas eu quero voltar logo para o meu cargo. Eu sou promotor do júri de Campinas, porque eu sei que lá tem defensores públicos muito atuantes e que estão fazendo estrago no Tribunal do Júri. Eu preciso voltar para lá correndo. Então, é uma maneira até de homenagear a sua instituição, Vinícius. Muito obrigado, professor. Uma excelente noite para você. Um abraço.